Amós 1. Esta mensagem acerca de Israel foi dada a Amós, pastor de ovelhas na cidade de Tecoa, em Judá. Ele recebeu em visões esta palavra 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Foi isto que ele viu e ouviu. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastores secarão e o capim no monte Carmelo murchará e morrerá. Assim diz o Senhor. Os habitantes de Damasco pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Feriram meu povo em Gileade, como o cereal é debulhado com trilhos de ferro. Por isso, enviarei fogo sobre o palácio do rei Hazael, e as fortalezas do rei Ben-Hadad serão destruídas. Derrubarei os portões de Damasco e matarei todos que habitam no vale de Aven. Destruirei o governante em Bet-Eden, e o povo da Síria será levado como escravo para Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, os habitantes de Gaza pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Enviaram todo o povo para o exílio e o entregaram como escravos para Edom. Por isso, enviarei fogo sobre os muros de Gaza, e suas fortalezas serão destruídas. Matarei os que habitam em Asdod, e destruirei o governante de Ascalon. Então me voltarei para atacar Ecrom, e os filisteus que restarem serão mortos, diz o Senhor soberano. Assim diz o Senhor, os habitantes de Tiro pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Quebraram o pacto de irmãos com Israel e entregaram todo o povo como escravo para Edom. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Tiro, e suas fortalezas serão destruídas. Assim diz o Senhor. Os habitantes de Edom pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Com espadas perseguiram seus parentes, os israelitas, e não tiveram compaixão deles. Em sua fúria os despedaçaram sem parar, e foram implacáveis em sua ira. Por isso enviarei fogo sobre Temã, e as fortalezas de Bosra serão destruídas. Assim diz o Senhor, os habitantes de Amon pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Quando atacaram Gileade para ampliar suas fronteiras, abriram as mulheres grávidas ao meio com espadas. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Rabá, e suas fortalezas serão destruídas. A batalha virá sobre eles com gritos, como um redemoinho numa forte tempestade. Seu rei e seus príncipes irão juntos para o exílio, diz o Senhor. Amós 2. Assim diz o Senhor. Os habitantes de Moabe pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Queimaram os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinzas. Por isso enviarei fogo sobre a terra de Moabe, e as fortalezas de Queriote serão destruídas. Os que habitam nela cairão em meio ao ruído da batalha, aos gritos dos guerreiros e ao som da trombeta. Destruirei seu rei e matarei seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, os habitantes de Judá pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram a seus decretos. Foram desviados pelas mesmas mentiras que enganaram seus antepassados. Por isso enviarei fogo sobre Judá, e as fortalezas de Jerusalém serão destruídas. Assim diz o Senhor. Os habitantes de Israel pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó e empurram os oprimidos para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Aos pés dos altares reclinam-se com roupas que seus devedores lhes deram como garantia. Na casa de seus deuses, bebem vinho comprado com multas injustas. Diante dos olhos de meu povo, destruí os amorreus, embora fossem altos como cedros e fortes como carvalhos. Destruí os frutos de seus galhos e arranquei suas raízes. Trouxe vocês do Egito e os guiei 40 anos pelo deserto, para que possuíssem a terra dos amorreus. Escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e outros para serem nazireus.
Acaso podem negar isso, israelitas? Diz o Senhor: mas vocês deram vinho para os nazireus beberem e ordenaram a seus profetas: chega de profecias. Por isso eu os esmagarei, como uma carroça carregada de trigo amassa a terra. O que corre mais rápido não escapará, o mais forte em seu meio se enfraquecerá, nem o guerreiro valente se salvará. O arqueiro não manterá sua posição, o corredor mais veloz não conseguirá escapar, nem o que estiver a cavalo se salvará. Naquele dia seus guerreiros mais corajosos largarão as armas e fugirão, diz o Senhor. Amós 3. Povo de Israel, ouça esta mensagem que o Senhor pronunciou contra você, contra toda a família que ele trouxe do Egito. De todas as famílias da terra, só escolhi vocês. Por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Acaso o leão ruge na floresta sem antes encontrar sua presa? O leão forte rosna em sua toca, se nada tiver caçado? A ave é pega na armadilha se não houver isca? A armadilha se fecha se nada for apanhado? Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor a tenha planejado? Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Anunciem aos líderes da Filístia e aos poderosos do Egito. Reúnam-se nas colinas ao redor de Samaria e sejam testemunhas do caos e da opressão em Israel. Meu povo esqueceu como fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência. Por isso, diz o Senhor soberano, um inimigo se aproxima. Ele os cercará e acabará com suas defesas e depois saqueará suas fortalezas. Assim diz o Senhor. Como o pastor que tenta arrancar uma ovelha da boca do leão e só consegue recuperar 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim será o destino dos israelitas em Samaria, deitados em camas luxuosas e recostados em sofás com lençóis de damasco. Agora ouçam estas palavras e anunciem-nas em todo o Israel, diz o Senhor soberano, o Deus dos exércitos. No mesmo dia em que eu castigar Israel por seus pecados, destruirei os altares idólatras em Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Destruirei as belas casas dos ricos, suas mansões de inverno e suas residências de verão, todos os seus palácios cheios de marfim, diz o Senhor. Amós 4. Ouçam vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem aos maridos, tragam-nos mais bebida. O Senhor soberano jurou por sua santidade. Chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz. Até a última de vocês será arrastada como peixe no anzol. Serão levadas para fora pelas ruínas do muro e expulsas de suas fortalezas, diz o Senhor. Andem, vão a Betel cometer pecados, continuem a desobedecer em Gilgal, ofereçam sacrifícios todas as manhãs e tragam seus dízimos a cada 3 dias. Apresentem seu pão com fermento como oferta de gratidão. Entreguem suas ofertas voluntárias para saírem se gabando delas. É o tipo de coisa que vocês, israelitas, gostam de fazer, diz o Senhor soberano. Eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimento sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Segurei as chuvas quando suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas a retive em outra. Chovia sobre um campo enquanto o outro secava. Andavam de cidade em cidade em busca de água, mas nunca havia o suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor.
Enviei pragas contra vocês, como as pragas que enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra e levei todos os seus cavalos. O mau cheiro dos mortos encheu o ar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Os que sobreviveram pareciam gravetos chamuscados tirados do forno. E nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar seu Deus, pois aquele que formou os montes agita os ventos e revela seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão e pisa sobre os lugares altos da terra. Seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Amós 5. Ouça, povo de Israel, ouça este meu cântico fúnebre. A virgem Israel caiu, para nunca mais se levantar. Está estendida no chão e não há quem a ajude a ficar de pé. O Senhor soberano diz: quando uma cidade mandar 1000 homens para a batalha, apenas 100 retornarão. Quando dela saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e vivam. Não adorem nos altares em Betel, não vão aos santuários em Gilgal ou Berseba, pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio e os de Betel destruídos a nada. Busquem o Senhor e vivam, do contrário ele passará por Israel como um fogo e a destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Vocês transformam a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo, pois ele criou as estrelas, as Pleiades e o Órion. Transforma a escuridão em manhã e o dia em noite. O Senhor tira a água dos oceanos e a derrama sobre a terra. Seu nome é Senhor. Com tamanha rapidez, destrói os fortes e esmaga suas defesas. Como vocês odeiam juízes honestos, como detestam os que dizem a verdade, oprimem os pobres e roubam seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão o vinho delas. Pois eu sei que seus atos de rebeldia são muitos e seus pecados são grandes. Afligem o justo aceitando subornos e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Quem for prudente ficará de boca fechada, pois este é um tempo de desgraça. Façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará, como vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem, estabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão do remanescente de seu povo. Portanto, assim diz o Senhor soberano, o Deus dos exércitos: haverá choro nas praças públicas e angústia nas ruas. Chamem os lavradores para chorar com vocês, convoquem pranteadores para lamentar. Haverá lamento em cada videira, pois destruirei todas elas, diz o Senhor. Que aflição espera vocês que dizem: se ao menos o dia do Senhor chegasse? Não fazem ideia do que desejam. Aquele dia trará escuridão e não luz. Vocês serão como o homem que foge de um leão e acaba encontrando um urso, que apoia a mão na parede de sua casa e é picado por uma cobra. Sim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz. Não haverá um só raio de claridade no meio das trevas. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, povo de Israel? Não, vocês serviram Sicut, seu Deus rei, e Quium, seu Deus estrela, imagens que fizeram para si mesmos. Por isso eu os enviarei para o exílio, para uma terra a leste de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amós 6.
Que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém e vocês que se sentem seguros em Samaria. São líderes famosos em Israel e as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Calné e vejam o que aconteceu ali. Depois vão à grande cidade de Ramat e desçam à cidade filisteia de Gat. Vocês não são melhores que elas. E vejam como foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo. Entoam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importam com a ruína da nação. Por isso serão os primeiros levados para o exílio. As festas dos que viviam sossegados cessarão. O Senhor soberano jurou por seu próprio nome, e é isto que ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: Não suporto a arrogância de Israel, e odeio suas fortalezas. Entregarei esta cidade e tudo que nela há a seus inimigos. Se restarem 10 homens numa casa, todos morrerão. E quando um parente responsável por sepultar os mortos entrar na casa para tirá-los de lá, perguntará o que restou: Há mais alguém com você? E quando o sobrevivente começar a responder: Não, eu juro pelo... O parente interromperá e dirá: Pare, nem sequer mencione o nome do Senhor. Quando o Senhor der a ordem, as casas, grandes e pequenas, serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode ará-las com bois? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Contam vantagem pela conquista de Lodebar. Acaso não conquistamos Carnaim com nossa própria força? Ó povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ela os oprimirá em toda a sua terra, desde Lebo-Hamat, ao norte, até o vale de Arabá, ao sul. Amós 7. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou numa visão. Ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havia sido colhida dos campos, quando brotava a colheita principal. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse: Ó Senhor soberano, perdoa-nos. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse: O que você viu não acontecerá. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou em outra visão. Ele se preparava para castigar seu povo com um grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar e devorava toda a terra. Então eu disse: Ó Senhor soberano, imploro-te que pares. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse: Isso também não acontecerá. Foi isto que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé, junto a um muro que havia sido construído usando-se um prumo, e segurava o prumo em sua mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: Um prumo. Então o Senhor disse: Provarei meu povo com este prumo. Não fecharei mais meus olhos para o que fazem. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruínas, e os lugares de adoração de Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Assim diz ele: Em breve Jeroboão será morto pela espada e o povo de Israel será enviado para o exílio. Então Amazias ordenou a Amós: Vá embora daqui, profeta. Volte para a terra de Judá e ganhe a vida profetizando ali. Não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei e o lugar de adoração de todo o reino. Amós respondeu: Não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto de meu rebanho e disse: Vá e profetize a meu povo Israel.
Agora, portanto, ouça essa mensagem do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, pare de pregar contra meu povo. Mas assim diz o Senhor: sua esposa se tornará prostituta nesta cidade, e seus filhos e filhas serão mortos pela espada. Sua terra será dividida, e você morrerá em sua terra estrangeira. E o povo de Israel certamente será levado para o exílio, para longe de sua terra natal. Amós 8. Em outra visão, o Senhor soberano me mostrou um cesto cheio de frutas maduras e perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um cesto cheio de frutas maduras. Então o Senhor disse: assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro. Não voltarei a adiar seu castigo. Naquele dia, os cânticos no templo se transformarão em lamentos. Haverá cadáveres espalhados por toda parte e serão levados em silêncio para fora da cidade. Eu, o Senhor soberano, falei. Ouçam isto, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Não veem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem, para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vendem com palha varrida do chão. Escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei tudo o que vocês fizeram. A terra tremerá por causa de suas maldades e todo o que nela habita lamentará. A terra se levantará como o Nilo e o rio do Egito na época de enchentes. Ela se encherá e depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei suas festas em tempos de lamento e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça como se seu único filho tivesse morrido. Será um dia de muita amargura. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar e de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, moças belas e rapazes fortes desmaiarão de sede, e aqueles que juram pelos ídolos de Samaria, que fazem juramentos em nome do Deus de Dan e votos em nome do Deus de Berseba, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Amós 9. Então eu vi o Senhor em pé junto ao altar. Ele disse: golpeie o alto das colunas do templo, para que os alicerces tremam. Derrube o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Matarei à espada os que sobreviverem, ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que subam até os céus, os farei descer. Ainda que se escondam no topo do monte Carmelo, os buscarei e de lá os tirarei. Ainda que se escondam no fundo do mar, enviarei a serpente marinha para que os morda. Ainda que seus inimigos os levem para o exílio, ordenarei que a espada os atinja e os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles e não o bem. O soberano Senhor dos exércitos toca a terra e ela se derrete, e todos que nela habitam lamentam. A terra se levanta como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes, e depois afunda. O Senhor constrói sua casa até os céus e estabelece seus alicerces sobre a terra. Ele tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Adonai, o Senhor, é o seu nome. Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Eu, o Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu a varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações, como o trigo é sacudido na peneira, mas nenhum grão se perderá. Todos os pecadores, porém, morrerão pela espada, todos que dizem: nenhuma calamidade virá sobre nós.
Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. O vinho doce gotejará das videiras, no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, seu Deus.